nós todos bem alimentados, sabendo que tudo que vocês possuíram lá embaixo é frutificado, ninguém vai engordar. Está todo mundo lá, está todo mundo fitness. Meus amigos, é um prazer e uma grata satisfação estar nessa casa em primeira vez, a convite de Elton, acertei o nome, dizer que é uma felicidade sempre que nós podemos estar em algum lugar onde o amor habita, onde a palavra de Jesus transita, podendo colaborar com um pouco do muito que nós temos aprendido. Eu gosto sempre de frisar que o nosso aprendizado é diário, constante e ininterrupto. Então, quando nós temos a oportunidade de ouvir um companheiro, como eu vi aqui da esse jovem, a gente sempre aprende. E dizer para vocês que a espiritualidade é muito sábia. E eu já parabenizo a casa por essa oportunidade de falar de um tema que é extremamente necessário, desafiador, mas que as casas estão se debruçando sobre ele. Estão se debruçando porque é a nossa necessidade de entender esse aparelho psíquico e como fazer esta divisão, que é muito difícil e sutil, entre a questão dos transtornos e essa situação do lado espiritual, do labor, do trabalho espiritual da mediunidade. Nós temos a oportunidade, estamos tendo, essa é a quarta casa que eu venho fazer esse trabalho, a segunda parceria com o Danilo, em duas outras casas irmãs, fiz com uma companheira também da área, que nós vamos vendo que a necessidade é grande, porque as casas estão fazendo esse trabalho, e eu parabenizo, porque nós precisamos verdadeiramente trabalhar esses conteúdos. Dizer que Danilo falou de banquete de luz é Jesus e os Espíritos. Dizer também que é sempre um prazer fazer parceria com o Danilo, como eu já disse uma outra vez, eu acompanho o Danilo desde a juventude do Paulo Estevam. Eu não era da juventude, eu já um pouco mais velho, eu sou uma jovem, Mas assim, então eu vejo o labor e o trabalho sério que ele empreende há muito tempo. E fico muito feliz quando eu vejo essa perseverança, porque nós somos desafiados diariamente a sair desse lugar. Nós temos um convite diário para as ilusões da vida. Então estar aqui no sábado à tarde, numa cidade como Salvador, que embora é inverno, mas nós estamos aí com esse tempo, muito bonito, com várias atividades acontecendo na cidade, porque Salvador é festa o ano todo, E aí nós estamos aqui tentando entender a proposta de Jesus, da espiritualidade da vida para nós. Eu já fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de estar com vocês. Então nós vimos aqui no primeiro momento, que Danilo nos trouxe de maneira muito bonita e tranquila, porque o que ele falou aqui não é fácil falar numa linguagem que todos nós possamos compreender. Por quê? Porque ele falou dos transtornos que estão muito no âmbito de uma linguagem muito particular. E ele conseguiu se fazer entender para que nós possamos transitar de uma maneira tranquila e leve. Porque quando ele vai falando dos transtornos, a gente vai ficando com angústia, Olha que eu tenho, meu Deus, daqui a pouco eu tenho tudo ali. Quando falou do transtorno compulsório, processo compulsivo, contar o dinheiro, misericórdia. Lavar as mãos não sei quantas vezes, ficar olhando, fechando, tentando a porta toda hora. Fechei a porta do centro, cuidado, fechei quantas vezes. Então, o que acontece? A gente precisa se observar. Ainda, me permita, Luiz, aqui a gente tem uma mania, um tranca e o outro vai empurrar para ver se a porta vai É sempre em dupla que acontece isso. E outros transtornos. Não ficaram juntos. Então vejam só, o que tudo isso tem a ver com mediunidade? O assunto de mediunidade é um assunto fascinante. É um assunto que a gente fica ali se debruçando e tem conversa para todo e sempre. Então, nosso tempo é curto, mas a gente vai tentar aqui pincelar algumas questões. Nós temos uma casa espírita, trabalhadores, médicos, ostensivos ou não, e aqui a gente já faz parênteses. O ostensivo é aquele que sente a presença dos espíritos de
mais intensa. É aquele que vê, evidência, estou vendo aqui, a gente vê o espírito desencarnado com a mesma intensidade que vê o encarnado. É aquele que ouve a audiência, o espírito, eu ouvi tal mensagem, isso aqui, X coisa. É aquele que empresta o seu aparelho fonador para que o espírito se comunique através da gente, que é o quê? O médium psicofone. Que há algum tempo, e algum de nós dizemos assim, incorporou, aquele que incorpora. Mas eu gosto sempre de trazer aqui uma observação, porque a gente fala incorpora e tem gente que pensa que o espírito entra no corpo. O espírito entrou no meu corpo, misericórdia, me tomou totalmente. Né? E não é assim, porque a gente sabe que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O espírito, mente a mente do desencarnado com a mente do encarnado, ele se comunica e através do aparelho fonador de Ragnar, da voz, ele traz a comunicação. Estou falando de médios ostensivos, aquele que psicografa, aquele que pinta, fotografia. São inúmeras qualidades médicas, se a gente fosse aqui catalogar. Qual é a grande observação que nós precisamos ter? O que é mediunidade e o que é transtorno? Mas como definir? Vocês viram que o Danilo trouxe aqui uma tabela muito bem organizada, mostrando as questões dos comportamentos psicóticos e dos comportamentos que têm características parecidas, mas que vêm ser tratadas no centro espírita, na casa espírita, e a gente vê que é de uma modalidade de um processo, às vezes, obsessivo. É muito sutil e a gente precisa trabalhar o autoconhecimento para poder começar a dirimir aquilo que é de Raimunda e aquilo que é do mundo extrafísico. E aí vem a questão do estudo. Se eu estou na casa espírita e eu não quero e não gosto de estudar, eu estou na contramão da história. O espírita precisa estudar. O espírita precisa participar dos grupos de estudo. Mas eu já sei tudo. Eu estou adoecendo, porque a gente nunca sabe tudo. O nosso aprendizado é diário. Chico Xavier, médium de Jesus, estudou todo o tempo. Divaldo Franco, referência também de mediunidade, estudou todo o tempo. Sempre estudou. Por que eu estou falando desses dois? Porque são aqueles dois mais conhecidos, mas nós temos inúmeros médios de trabalho no labor, médicos que colaboraram e colaboram diariamente nesse trabalho, que estudam todo o tempo. Mas eu já sei tudo. Eu já sei como o espírito se aproxima. Eu já sei lidar com ele. Eu participei da educação mediúnica, mas nós estamos falando, para além de saber lidar com o mundo extrafísico, é lidar com esse aparelho aqui, mental. Porque eu posso, na reunião mediúnica, ser aquele médium equilibrado, aquele médium que trabalha, consegue, dentro da questão das comunicações, trazer todo um trabalho tranquilo, que as comunicações se façam de maneira positiva, que eu traga, a mensagem. Entretanto, eu sou alguém em desequilíbrio psíquico. E se eu sou alguém em desequilíbrio psíquico, eu não vou conseguir fazer esse trabalho direito. Porque uma mente doente não pode dar acolhimento a outra mente doente. Porque quem é que se apresenta na reunião mediúnica? Não, mas eu sou médico, eu só recebo mentor, então eu estou doente. Não, mas como assim, Raimunda? Porque a mediunidade não nos foi facultada só para acolher os mentores espirituais. Nosso aparelho foi organizado também para acolher sofredor, para acolher o obsessor e para os espíritos superiores que chegam para dar aquele acolhimento nas reuniões. Se eu não me trabalho, se eu não me autoconheço, se eu não consigo entender como é que eu estou, e eu estou num momento de desequilíbrio, e eu não consigo perceber porque eu sou médico principal da reunião mediúnica, eu estou com problema. Percebe? Então, assim, eu preciso fazer esse trabalho comigo. Eu estou adoecido, estou vendo que eu estou num processo de
Tristeza profunda que vem se prolongando. Tristeza, meus amigos, é natural e é saudável que tenhamos. Tristeza, alegria. O problema é quando eu fico preso nesses. Se eu estou triste hoje, amanhã e depois, eu preciso parar para me observar. O autoconhecimento me permite entender esse estado meu, me permite. Eu sou trabalhador da reunião mediúnica e eu venho nesse processo diário, porque às vezes a gente transfere para os espíritos. A gente, enquanto médico, diz assim, eu estou triste há um mês, é influência espiritual. Será que é influência espiritual ou eu estou adoecido e precisando de ajuda? Porque a gente sabe, enquanto médicos que trabalham nas reuniões mediúnicas e têm ostensibilidade, que sob influência a gente às vezes tem uma baixa de humor. 2 dias, 3 dias antes da mediúnica, às vezes a gente já começa a sentir a presença de alguma situação diferente. Poxa, hoje, tal dia eu tenho reunião. Mas se eu venho numa constante triste, eu preciso me observar. Se eu estou passando por um processo psíquico ou por um processo de obsessão. Mas eu sou o médico principal da casa, eu não fico obsidiado. Quem disse? Porque a gente passa por essas questões também. Eu sou o dirigente da casa, cuidado, viu? Eu sou o presidente. Que tarefa, meu amigo? Boa sorte. Eu sou o presidente, eu não vou ter obsessão. Quem disse? Bastou estar num lugar desse, onde eu lido com muitas mentes, onde eu tenho que lidar com a minha e com a dos outros, onde eu tenho que lidar com todos os tipos de conflitos da matéria e do extrafísico para eu poder estar nesse lugar. Então, sair desse lugar e achar que mediunidade é privilégio. Que mediunidade não passa por dificuldades. Agora, uma situação, que mediunidade não é doença. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, inclusive eu ouvi isso há alguns anos. Você vai entrar nesse negócio aí, cuidado, viu? Cuidado, você não vai poder mais sair. E se você quiser sair, você vai cair. Essas coisas, essas ameaças que as pessoas dizem. E aí, às vezes, a gente entra nesses lugares. E eu trouxe aqui para vocês um livro, gente, que é um livro. Eu não tenho aquele coisa chique de 2 livros, não, viu? Eu sou moderna, mas nem tanto. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, não sei se tem aí na livraria, Vivência Mediúnica, do projeto Filomeno Miranda. É um livro simples, Vivência Mediúnica, do projeto Filomeno Miranda. O projeto Filomeno Miranda que transita muito com essas questões de trabalho mediúnico. Nós temos qualidade da prática mediúnica, temos uma série de livros, Consciência e Mediunidade, que eles fazem um estudo de Joana, onde todo esse trabalho na esfera mediúnica pode ser observado. Por que eu trouxe esse? Esse é um livro simples, não que nós não tenhamos condições de entender linguagem mais sofisticada, vamos dizer assim. Eu lembrei do vídeo que eu mandei para você. Tem um vídeo do Amigo da Luz que mostra os tipos de palestrante, Então tem o palestrante humilde, o palestrante vaidoso. Eu me lembrei, quando eu falei que o palestrante, ele sabe o que é que eu estou falando. Na hora que você for editar, você compra essa parte. Então, vejam só. Esse livro, gente, é um livro de uma linguagem muito acessível. Cada capítulo aqui é um convite ao entendimento do processo mediúnico e de como é o nome do livro, Vivência Mediúnica. O prefácio dele é uma mensagem do espírito Filomeno de Miranda, que nós sabemos que Filomeno trabalha muito no campo das obsessões, falando exatamente sobre a necessidade do equilíbrio, do estudo, do autoconhecimento, do labor do bem, do entendimento entre essa esfera do mundo físico e extrafísico, do estudo constante, da educação mediúnica. Nós chegamos na casa espírita muitas vezes com um entendimento muito equivocado nosso de que títulos nos fazem superiores a alguma situação. Títulos nós adquirimos pelo nosso esforço, pelo nosso estudo, que é importante no mundo aí fora, é importante para que nós tenhamos um emprego melhor que a gente busca, para que a gente possa
estar numa situação de qualificação exigida pelo mercado, mas o título não me faz melhor ou pior médium. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vem com essa ideia cristalizada e a gente não quer estudar. Porque a gente diz assim, mas você sabe com o que você está falando? Eu sou a psicanalista, que é misericórdia, ela falou ali várias vezes isso, eu estou olhando a responsabilidade. Eu sou a educadora Raimunda. Eu sou o espírito em constante aprendizado. Que nessa encarnação estou Raimunda, sexo feminino, para compreender inclusive as questões do sexo feminino, porque tenho notícia de outras encarnações em que fui homem e não fui coisa muito boa com as mulheres. Não conta isso, esqueça que está grávida. E nessa eu vim como mulher preta, filha de operário, que teve que dar muito duro e continuar dando para estar nesse lugar, para aprender, para que esse espírito aprenda. Por que eu estou falando isso? Porque o processo mediúnico é um processo de aprendizado constante. A gente nasce médium, ostensivo, porque é uma faculdade orgânica, mas isso não tira a importância da mediunidade intuitiva, dos médios que não são aqueles que incorporam, etc, etc. Não. Até porque Kardec já preconiza no livro dos médios, através da orientação espiritual, que todos nós somos médios em algum grau. Mas às vezes a gente só valoriza, só quer valorizar, inclusive dentro da casa espírita, o médium que vê, que fala, que ouve, que escreve e que às vezes está muito adoecido. Reconhece o seu espírito pela linguagem. Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí o que tudo isso tem a ver com a questão que foi falada aqui no primeiro momento? Primeiro, as casas trabalham muito com a questão da desobsessão, certo? O socorro espiritual. E para estar no socorro espiritual, muitas vezes a gente quer atribuir situações que são situações de simples atendimento. Por exemplo, a gente está aqui, está todo mundo sendo atendido. Isso é um trabalho espiritual. Todos nós que aqui adentramos hoje trouxemos uma demanda. Ou chegamos um pouco tristes, ou chegamos eufóricos. Euforia não é a mesma coisa que alegria. Ou chegamos bem, querendo reforçar esse lado positivo, sair desse lugar de sofrimento. Às vezes o espírito sofre, eu não me digo isso não. Eu gosto de estar bem e no momento do sofrimento saber que eu tenho algo para me sustentar, que é essa doutrina que liberta. Porque às vezes a gente entra nesse lugar, você é espírita, então você sofre, né? Você sofre com amor. Não é isso que está escrito no Evangelho. A resignação é o entendimento desse sofrimento que chega por algum motivo, um porquê, um para quê, e eu vou ressignificar, usando a linguagem da neurolinguística. Eu vou ressignificar esse sofrimento. Eu não vou me jogar nele. Eu vou entender o aparelho que me sustenta. Por que eu estou te falando isso? Porque muitos de nós que adentramos a casa para buscar o socorro espiritual, nós chegamos às vezes no chão e vamos ter lá o atendente fraterno, que é aquela pessoa que vai conversar conosco, vai nos acolher, a entrevista. E às vezes a gente quer fazer do atendimento fraterno um momento de terapia. Cuidado. Por quê? Porque terapia, atendimento clínico é em um determinado espaço. O momento do atendimento fraterno é o momento do acolhimento, de ouvir o outro, uma escuta sensível, de orientar para um socorro espiritual, se a casa tem esse trabalho de atendimento. Mas não é aquele lugar que a pessoa vai todo dia para ficar se queixando, falando de aula. Por que eu estou falando isso? Porque isso, meus amigos, é mais comum do que vocês podem imaginar.
Eu acho que aqui não acontece isso, porque aqui já alcançou Nirvana, né? Mas a gente passa muito por isso. O atendente fraterno, para ser atendente fraterno, ele precisa ter um mínimo de conhecimento da doutrina. Mas para que se eu só vou ouvir o outro e vou dizer que é perito passe? Precisa ter, porque no atendimento fraterno, inclusive, já pode ser um momento do próprio socorro. No que você diz ao outro, com conhecimento doutrinário. Eu preciso conhecer um pouco do Evangelho. Não é para a gente ser doutor espiritismo, não é isso que eu estou falando, não. Mas eu preciso conhecer um pouco do Evangelho, conhecer um pouco das mensagens consoladoras de Joana de Ângeles, não talvez com aquela profundidade que a Joana, né, se debruça sobre a psicologia espírita, mas conhecer, no mínimo, as mensagens de Emmanuel, para dizer ao outro, e às vezes naquela hora ali, naquele atendimento, a pessoa já sabe melhor. E ela não precisa especificamente daquele atendimento, aquele tratamento de 8 semanas, de 10 semanas, que às vezes são para situações muito mais graves, mais sérias, às vezes de obsessões complexas, onde ali precisa muitas vezes de um atendimento de algumas semanas. Eu não sei como é que é a casa do trabalho. Por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver com transtorno? Às vezes a pessoa senta na nossa frente, ela só está precisando dessa conversa, desse acolhimento. Aí eu começo. Você está com depressão? Eu começo a dar diagnóstico. Você está com... eu falo isso porque assim, aí você está falando com base em quê? No dia a dia de lidar com isso. Eu fui atendente fraterno há 10 anos. Mas eu só aceitei ser atendente fraterno quando eu me senti preparada para. Com conhecimento da doutrina, equilibrada o suficiente para ouvir a dor do outro e ter a condição de acolher, porque imagine, se eu estou no desequilíbrio e a pessoa senta na minha frente com desequilíbrio, por mais que eu me solidarize, eu também estou precisando de ajuda. E eu ouço muito também isso, trabalho que melhora, cuidado. Vou sair da casa, não, eu trabalho, eu venho, eu ajudo. Mas esse discurso também, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente gera no outro culpa. O outro não está trabalhando porque não quer, ele não está em condições. Naquela hora ele está precisando ser acolhido. Ele está precisando do socorro da casa. E o trabalhador passa muito por isso. Quantos de nós nos tratamos de uma outra casa para que a casa onde a gente labora não saiba o que a gente tem? A gente precisa confiar nos nossos pares. E esses pares precisam nos trazer confiança. Porque às vezes a gente fala assim, quer ver? Olha, não é por... Eu chego aqui, meu amigo, não é por nada não, mas a boca nossa, aí já vem a fofoca fraterna. Vamos orar por Elton. Aí o rosto já diz que Elton está... Então, às vezes a gente está no atendimento fraterno e a gente acha que a gente está num lugar muito importante. Eu sou entrevistador, eu sou passista, eu passo o melhor da casa. Tem uma fila lá embaixo para tomar passo só com Raimunda, porque é a magnetizadora. Estou doente. Porque a gente não trabalha sozinho. A inspiração é do alto, a orientação é do divino. Eu preciso conhecer a técnica, eu preciso fazer o curso de passe. Não, mas é só fazer a imposição de mão. Não era assim que era Jesus fazia? Jesus. Um passe mal dado pode trazer um adoecimento psíquico e às vezes físico. O que é? Eu me lembro uma vez uma situação que eu acompanhei, que a pessoa ela tinha uma hemorragia no cérebro, uterina. E uma pessoa que sabia, conhecia a técnica, mas a pessoa estava na fascinação, porque achava que era o melhor passista desse lugar. E ele fez um movimento, ao invés de ele fazer no sentido horário, ele fez um anti-horário. Em uma região que ele não poderia ter feito, porque a gente tem que ter o mínimo de conhecimento dos centros de força, que numa linguagem, em algumas casas usam a linguagem dos chakras, né, que é uma linguagem mais da questão hindu, mas a gente trabalha com centro de força.
E a pessoa fez um movimento que não era para fazer. E a pessoa teve uma hemorragia terrível. O que já estava relativamente controlado. Foi. Então eu quero ser passista, porque eu tenho um dom, ok, mas eu não estudar. Eu quero trabalhar na mediúnica como dialogador, porque eu sei falar, eu sei acolher. Ok, excelente, mas eu preciso conhecer o mínimo. Porque as inteligências que chegam nas reuniões mediúnicas são inteligências de uma sutileza enorme. E que se perceber que o dialogador está claudicando, ele acaba com a reunião mediúnica. Ele começa, a pessoa não tem argumento e acaba com aquele trabalho. O que isso tem a ver com o transtorno? Tudo a ver. Por quê? Porque eu quero ser dialogador, eu estou no desequilíbrio, eu desconheço a doutrina e eu insisto e brigo com o dirigente. É preciso mudar isso. Eu preciso olhar se o que eu tenho ali está no âmbito do transtorno mental ou se eu estou sob uma influência tão séria que eu não estou enxergando ninguém. Outra coisa, atendente fraterno não é para dar receituário. Toma um remédio tal. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso de jeito. Mas é um chazinho. Chá é remédio. Porque tem alguns tipos de chá, inclusive, que eles são processados no fígado. Eu tenho uma situação lá de saúde. Ah, não, mas minha mãe toma, meu tio toma, minha avó toma, que é mais velho. Você é novo. Eu não sei a condição daquela pessoa. A gente faz isso. Ah, eu sou psicólogo, eu tenho minha clínica. Eu sou psicanalista, eu tenho minha clínica lá fora. Aí eu pego, na hora que eu termino de ficar e começo a fazer uma relação ali. E eu tenho que entender qual é o teu lugar ali. São espaços diferentes. Outra coisa, eu não posso usar desse lugar do atendimento fraterno, estando nessa profissão, para cooptar a paciente para levar para a minha clínica. Eu, ético. Não deve nem dizer ao outro que a gente está nesse lugar. Porque às vezes cria essa ilusão do outro, porque está adoecido. Quem está adoecido, quem está em sofrimento, quer alguma coisa, quer se segurar em algum lugar. E eu, enquanto trabalhador, enquanto alguém que tem conhecimento, alguém que está ali entendendo a proposta de Jesus, eu não posso fazer isso com o outro. Porque isso é uma perversidade, isso é uma irresponsabilidade. E eu vou responder de alguma maneira. A gente responde. Porque a gente pode pensar que está enganando a todo mundo, mas não está enganando a espiritualidade superior, que está ali atenta ao nosso caminhar, aonde nós estamos. Outra situação, quando encaminhar alguém para uma assistência espiritual? Eu vou estar no atendimento fraterno, eu vou ouvir essa pessoa. Aí por isso que a capacidade de escuta. O atendimento fraterno fica falando, ele vai ouvir. Não tem gente assim que você vai falar, aí a pessoa não lhe ouve. Tererê, fala tererê ainda. Minha mãe vai dizer que eu sou antiga. Tererê. Aí a pessoa fica ali querendo falar e eu atendente estou não, ou então começa a dar lição de moral. Você, e se for companheiro da casa, então, você faltou tal dia. Você não sei o que lá. Gente, naquele momento a pessoa está doente. Ela está precisando ser ouvida. E eu estou no lugar. Eu que vejo ele. A gente é colocado naquela tarefa, não é porque a gente é maravilhoso, não, porque o nosso espírito precisa estar ali, enquanto atendente, para diante daquela dor, refazer muitas coisas que são nossas. Digo isso de cátedra. Porque quando fui chamada para essa função, a minha coordenadora que me chamou, que já está no mundo espiritual e que sabe que eu não estou falando nada que não foi verdade, ela me disse assim: olha, Raimunda, você vai trabalhar no atendimento fraterno, você vai ouvir histórias tão duras, tão difíceis, que você vai ter consolo para as suas, e você vai entender muita coisa na sua vida. E de fato foi. Foram 10 anos de um aprendizado para toda a vida, inclusive para poder dar esse testemunho aqui. Então veja, eu não posso, como atendimento fraterno, ficar, a pessoa está falando, ou então no celular, diga. Peraí, viu?
bota um áudio alto, a pessoa. Sabe? Por que acontece isso? A pessoa, eu estou no lugar errado. Outra coisa, eu quero ser administrador e não consigo guardar a informação. Eu sou uma pessoa que fala demais e fala da vida dos outros. Porque quem fala do outro esquece de si. Aí a pessoa chega ali, traz às vezes coisas seríssimas. Eu ouvi histórias na minha vida que eu vou levar para o túmulo. Nunca, jamais eu poderia compartilhar nada disso. Nunca. Eu me lembrei aqui do professor, que já não está criança. Então vejam, a pessoa tem a confiança, aí a pessoa sai, eu vou, olha, fulano, essa pessoa aqui, eu caminhei para o atendimento, porque ele está assim, assado, assim, assado. E aí? Às vezes também companheiro da casa, que chega confiando, e eu vou e compartilho a vida do outro, eu não posso fazer isso. Às vezes de grupo de WhatsApp, mas é o grupo da casa, não interessa. O grupo da casa não foi feito para isso, é para outras instituições. Então, quando é que eu vou encaminhar alguém para um atendimento, para um trabalho, um atendimento de desobsessão? Quando naquele atendimento ali, eu entendo e percebo que existe uma situação onde ele precisa tomar passes para dispersar as energias que estão perturbando. Ele precisa assistir doutrinária, ele precisa fazer o evangelho no lar, que são as orientações que a gente dá, né? Evangelho no lar, passe, água frutificada, mas principalmente ele precisa mudar os pensamentos, trabalhar seus pensamentos, porque todo esse conjunto que ajuda, mas só vai funcionar se eu assistindo fizer a minha parte. Porque muitas vezes a gente não quer fazer a nossa parte, a gente quer o bônus, a gente não quer o ônus. E trabalhadores, nós trabalhadores somos mais resistentes. Fazer o evangelho não para quê? Assistir doutrinária, mas eu já sei tudo, ficar ouvindo a Maria falando. Eu preciso, porque nesse momento a estrutura está laborando e trazendo as necessidades de todos nós. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, tem um capítulo lá que ela fala sobre o essencial. E ela vem nos perguntar o que é essencial na nossa vida. Se é o poder, se é estar bem conosco, se são as ações positivas. E eu preciso organizar na minha vida o que é essencial para mim. Se eu vim à casa espírita buscar ajuda, e a orientação que eu recebi é evangelho no lar, passe, reuniões públicas que são doutrinárias, vigilância dos pensamentos, eu preciso fazer o mínimo. Porque como uma bactéria, os processos obsessivos que começam às vezes, a obsessão simples é aquele estado em que eu fico ali com aquela ideia, depois a ideia vai ficando mais forte, e aí aquilo vai ganhando uma complexidade que eu posso chegar até a subjugação, onde eu não sou mais eu, o outro já fala comigo. Cuidado. Acontece? Acontece. É uma doença grave da alma, que às vezes eu vejo as emergências de hospitais, e do amigo que trabalha em CAPS, e nos hospitais mesmo, assim, de emergências. As pessoas chegam com um determinado quadro que os médicos vão examinar e que não é uma doença física, é um processo obsessivo. Mas e agora? Às vezes eu sou medicado de maneira equivocada, porque o médico está vendo determinado quadro. Não é uma doença física, é uma doença de influência espiritual. Mas as influências só chegam se eu abro o meu campo. Como é que eu abro o meu campo? Com determinados comportamentos, com pensamentos recorrentes. Eu ouvi na hora que você falou que você também gosta de ouvir noticiários por conta dessas questões todas que a gente está vendo aí. Eu também não assisto. Há muito tempo.
quê? Porque aquelas ideias contaminam. Você vê uma reportagem de morte, disso, daquilo. Ah, mas eu estou blindado. Estou blindado, estou olhando para a televisão. Estou blindado, estou olhando para a televisão. E observe que geralmente não é de almoço. Eu não vou digerir bem meu alimento. Porque e os canais entram em competição para ver quem dá a notícia pior para ter audiência. Né? Então, aquela imagem pode cristalizar na minha mente. Eu posso entrar no processo de negociação com isso? Posso. Que bobagem! Posso. Ela vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí eu não consigo dispersar. Ela vai ficando mais forte. Eu procuro a casa espírita para fazer o atendimento. Sou encaminhado, passo pelo tratamento, continuo com o mesmo vício, com o mesmo comportamento. Vou voltar com mais 4 ou 5, que nem aquela bactéria que não foi debelada porque eu não tomei antibiótico direito. Porque o tratamento é feito, nos dá ajuda, mas eu preciso fazer a manutenção. Eu estou fazendo, eu quero fazer. Quando você falou do Leon Denis, de Procura do Ser Investigadora, ver aquele capítulo sobre as potências da alma, onde ele fala que uma das nossas potências é a vontade. Então, assim, qual é a minha vontade? O que é que eu quero? Eu quero chegar, ser atendido, ser acolhido, resolver em parte, mas eu não quero dar. Então, quando encaminhar alguém para o atendimento espiritual, quando de fato existe uma demanda para isso, a pessoa vem, você percebe que tem uma questão, ela traz uma dor na alma, ela está num processo depressivo que a gente pergunta logo, está com acompanhamento médico, está com acompanhamento psicoterápico, você está cuidando, porque essa parte não nos cabe. Ah, não, como outro dia uma pessoa me ligou e disse assim, não, eu fui no lugar X, no bairro Y, que mandaram eu jogar o remédio fora. Porque disse que os espíritos estão tomando minha mente, não sei o que lá, não sei o que lá. E citou o nome de quem disse, porque... aí eu tive que ter toda uma habilidade para não ouvir o nome, anular o nome, e dizer à pessoa que ela precisava sim continuar com o seu tratamento, que ela não tinha que jogar remédio nenhum fora, porque a terapia com Jesus é na casa espírita, mas o outro processo da matéria precisa ser feito, e Jesus está orientando para que isso se faça bem. Jesus em nenhum momento ia mandar uma pessoa que está no processo de depressão maior jogar um remédio fora. Entende a nossa responsabilidade? Encaminhei para o atendimento. A pessoa está muito... chega com uma questão dessa natureza. Chega com a questão de uma doença física. Ah, não, mas alguém aqui vai resolver. Os espíritos vão resolver. Os espíritos vão nos ajudar, porque eles acolhem, eles são misericordiosos. Mas se eu estou tomando minha medicação para aquela situação, eu não posso abandonar, porque só os espíritos vão resolver. Isso é loucura e ilusão, e atribuir a espiritualidade porque ela não nos diz. Quem me diz foi a terra. Certo? Porque os espíritos superiores, eles respeitam, eles entendem a nossa necessidade de caminhar para o melhor. Mas eu, na minha autoridade de médium, de supermédium, eu estou enxergando que isso que você tem, Danilo, é exclusivamente espiritual. Jogue suas medicações fora, não vá mais para seu médico. Isso é uma responsabilidade com a vida do outro. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho autoridade moral para fazer isso. Chico Xavier nunca fez isso. Por que eu estou falando de Chico? Porque a gente pensa em autoridade moral, pensa nesse homem. Ele nunca fez isso. Ele sabia que ele não ia fazer. É muita ousadia com a vida do outro, inclusive, a falta de respeito com questões de não sei o que, preservadas. Outra questão, trabalhador da casa, trabalha na desobsessão, no socorro espiritual, né? E esse trabalhador é um médium que está, não sei como é a configuração do trabalho aqui, mas tem casos, por exemplo, que trabalham com choque anímico.
choque anímico, tem casos que os médicos ficam sentados dados as mãos, e aí a pessoa entra, toma um passo, sai, e aí tem aquele processo que chama choque anímico, que a pessoa, o médium, ele capta aquela influência e vai trabalhar. Se esse médico que está ali naquele ciclo, ele está em desequilíbrio psíquico, ele não pode estar ali. Não, mas como é que eu, coordenador de trabalho, vou dizer isso para a pessoa? Porque a pessoa vai se blindar, que a gente tem isso, viu, gente? Ou nós somos a questão do ego. Se sair desse lugar, nesse momento, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso ouvir o que o coordenador do trabalho me diz, que ele está ali naquele lugar com essa função, inclusive, de chamar a minha atenção. Não está me ofendendo, ele está com responsabilidade com o trabalho. Por isso que são funções muito difíceis. Coordenar trabalho, dirigir casa, porque a gente vai lidar com o outro, com as questões do outro, com as situações do outro. E às vezes a gente se ofende. Mas como é que eu vou dar assistência a um doente, o espírito desencarnado que vem é doente? Um sofredor, um obsessor, com uma escala de problemas, de uma energia densa, que eu não estou com estrutura física e psíquica para dar aquele equilíbrio, aquele trabalho, mas eu quero estar naquele trabalho, porque se eu sair dali, eu vou ser rebaixado na casa espírita. Eu tenho até escala, carro. Gente, nós somos trabalhadores, todos trabalhadores da seara de Jesus. As questões, até porque a doutrina espírita não trabalha com hierarquia, trabalha com uma organização necessária pelo nosso estado ainda da Terra, que precisa de ter alguém que dirija, alguém que coordene. Somos todos trabalhadores. Que se nós sairmos desse lugar, tanto milímetro, os trabalhos funcionam melhor. Outra coisa, estamos ali no socorro espiritual, que é a reunião mediúnica. E naquele dia, aquele assistido entrou, tomou passe, não houve, nenhum dos médicos captaram nada de que esteja obsidiando aquela pessoa. Se naquele dia nenhuma daquelas pessoas que entraram, não, 5 pessoas, as pessoas que estão entendendo, a espiritualidade está mandando um recado para a gente, o grupo está precisando ser tratado. O grupo hoje, olha, está sendo trabalhado e não forcemos nada para não entrar no processo de mistificação. É outra coisa grave, que nós médicos passamos muito quando queremos mostrar para o outro que toda reunião mediúnica a gente entra no trânsito. Não precisa. Por isso eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Eu preciso trabalhar os meus padrões de comportamento. Quem é Raimunda na seara de Jesus? Quem é Raimunda nos trabalhos mediúnicos? Como está Raimunda com ela mesma hoje? Cheguei, não estou bem para aquela tarefa, eu preciso ter a honestidade de chamar o coordenador e dizer, olha, hoje eu não estou bem para essa questão aí. Eu posso ficar aqui na ligação? Eu posso colaborar servindo água? Água no salão doutrinário? Eu, doutora? Sim. Toda atividade é meritória. Aqui está tudo limpo. Alguém chegou para fazer esse trabalho. Fantástico. Fantástico. Eu sou do tempo que areava a panela. Olhei aqui para minhas amigas. Quem é aqui do tempo que areava a panela? Levante a mão. Você está a mais idosa. Por que eu estou falando isso? Porque agora está tudo muito chique, né? Aí as panelas já tem até um produto que passa para brilhar. Só que minha mãe, dona Elisete, 88 anos, lúcida, minha mãe, quando resolve que alguém tem que arear as panelas dela, eu, graças a Deus, que passo o dia todo na rua. Aí, às vezes, eu chego, aí encontro o povo, menina, hoje ela estava daquele jeito, mandou que queria que areasse aquelas feijoada, que as panelas feijoada assim. Eu digo, vai ter feijoada aqui? Não, porque ela disse que não está brilhando.
Mas misericórdia. Né? Então, assim, a gente se espelhar ó, na panela e dizer assim: hoje eu não estou bem, hoje eu estou precisando de ajuda. Isso não é demérito, não, gente. Isso é coragem. Coragem de se auto-reconhecer que nós temos fragilidade. Né? Às vezes eu posso muito assim, algumas pessoas nos veem na casa espírita com uma auréola na cabeça. Você parece que a gente não tem. Quem não tem demanda para resolver? Quem não tem boleto para pagar? Olha como é que está ali. Aí não tem, glória a Deus. Ela abriu lá, disse que a gente ficou logo. Mas assim, eu não posso fazer dessas questões aquela situação que o Danilo trouxe aqui, ó, vida, ó, dó. São desafios. Aí eu tenho uma conta para pagar, está obsidiado. Não, o espírito está influenciando. Eu fiz a conta, eu fiz a dívida, eu tenho que pagar. Diferente de eu ser alguém que estou no processo o tempo todo de endividamento, onde existe o dinheiro que eu posso pagar, eu não sei lidar com esse dinheiro, porque eu tenho alguma situação de ordem mental, muitas vezes, que eu preciso trabalhar com compulsão, para gastar. Né? Tem pessoas que, eu não sei se vocês já ouviram dizer assim, essa pessoa pode ganhar milhões que o dinheiro não vai dar. Por quê? Porque ela tem algum transtorno que precisa ser trabalhado para conter esse tipo de comportamento. Então, ali existe uma questão psicológica, e essa pessoa, se for médium, também ela pode entrar no processo obsessivo de uma inteligência com esse mesmo padrão. Casa espírita como auxiliar nesse tratamento. O nosso chakra, o nosso centro de força genésico, ó, criação. Essa é uma região, a mulher, no caso, útero, ovário, trompas, o homem, próstata, toda essa região da criação. É um dos locais de maior tendência para que a gente seja captado por energias difíceis. Muitas pessoas que chegam em casas com processo de associação chegam porque foram optados pela sexolatria, como dizendo que é sexolatria, né? Por comportamentos sexuais desordenados. O que é isso? Pessoas que têm compulsão por sexo, que têm uma desorganização funcional. Isso é caso para tratamento? É. Tratamento, às vezes, com medicação psiquiátrica, com psicoterapia, com o trabalho de desobsessão. Na casa espírita, os 3. Mas eu sou médium. Os espíritos estão atrás de mim. Que uso eu estou fazendo desse aparelho? Eu médium, eu Raimundo médium. Como é que eu estou nesse sentido? Os espíritos estão atrás de mim porque eles resolveram ir atrás de mim. Acharam bonita, Raimunda Baiana. Eu dou margem. Eu abro o campo. Olha a sintonia. Nós estamos falando aqui de emergência espiritual. Tudo que Danilo colocou ali, na linguagem psicológica, para o que os psicólogos, os estudiosos do ramo da psicologia, inclusive da transpessoal, trazem, no campo da mediunidade, nós vamos ter os processos de obsessão que se fazem nesses lugares e nas mais diferentes situações. Então eu preciso me observar. Eu preciso observar como é que eu estou no mundo. Ninguém vai me salvar de nada, porque não existe salvacionismo. Eu, todos os dias eu bebo. No dia da reunião mediúnica eu não bebo. Ah, mas nós temos reunião, sim, mas eu bebi todos os outros dias, eu estou contaminado fluidicamente. E a gente precisa ter cuidado. Que escolha eu estou trazendo para a vida? Que renúncia, quando fala assim, né, que renúncia no trabalho mediúnico, aí algumas pessoas dizem assim, eu vou morrer, vou deixar de existir. Não. Eu preciso saber que escolha eu estou fazendo. Então, se no dia da reunião mediúnica, que é o dia que tem a terça da bênção no pelourinho, eu gosto de a terça da bênção, eu não devo me comprometer com a reunião mediúnica. Porque eu não vou estar. Ou vou estar de muito má vontade. E as
Espírito da Dália não vai nos buscar na nossa casa para fazer nada dessas questões aqui. A gente tem que saber exatamente onde a gente quer estar. Olha o autoconhecimento. Ah, mas hoje eu tenho que dar plantão no centro espírita. É o que já me ligou 5 vezes. Eu me comprometi com a minha consciência. Onde estão escritas a lei de Deus? Questão 621 do livro dos Espíritos. Na consciência. Eu me comprometi na minha consciência de estar na casa espírita, no dia tal, horário tal, para aquele trabalho. Então, eu tenho que entender que o dirigente, o coordenador, não tem ninguém que está ligando para mim, não, porque fui eu que me comprometi. Eu não fui porque eu estou obsidiado. Os obsessores não me deixam sair de casa. Deixa os espíritos, tem mais o que fazer, né? Pelo amor de Deus. Porque, observe, a gente tem essa tendência de jogar tudo de mazela para os espíritos. E tudo de bom sou eu. Sou maravilhosa. Eu conheci uma pessoa que tudo que ela fazia, ela dizia assim: eu sou muito boa, eu sou tão boa, eu digo, é tão boa que está ruim, que está esperta. Dizendo a todo mundo que é boa. Já está no espiritual também. Sabe? Da nossa família. Olha que eu sou uma família com sérios problemas, muitas mais inclinações para decorar, porque eu estou aqui. Amando. Então, assim, era uma tia nossa. Ela saía aí ajudando um bocado de gente, aí todo mundo tinha que saber. Eu dei uma cesta básica não sei aonde, eu dei o dinheiro para não sei o que, eu sou boa, né? E tia, o que não faz, a outra não precisa saber. Princípio, né? E o evangelho, mas ela precisava dizer isso, né? Funcionamento. Então, veja só, nós precisamos entender em que lugar estamos e o que queremos. Nesse livro, como eu disse a vocês, aqui no prefácio tem uma parte que diz assim: o fenômeno mediúnico, para suceder em condições corretas, necessita de que o organismo do instrumento se encontre sem altas cargas tóxicas de qualquer natureza. O fenômeno mediúnico, para acontecer, o organismo precisa estar sem altas cargas tóxicas. O que são toxicidades? Não é só bebida e comida, não. São os pensamentos. Porque a gente só pensa na matéria. O que é que eu estou pensando? Que energia eu estou vibrando? Eu entro na casa espírita, olho para o companheiro. Ali eu já estou dizendo que eu não estou nada bem. Eu já estou entrando numa sintonia com o extrafísico que está daquele mesmo jeito. Olha, essa pessoa não gosta. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, nem os outros gostarem de nós, porque Jesus não agradou a todos. Mas eu preciso me trabalhar. Geralmente, aquele que mais me incomoda é que tem algum componente que eu tenho também. Eu preciso me olhar, me espelhar. Porquanto as emoções em desalinho, o cansaço, as toxinas resultantes dos excessos alimentares, bloqueios núcleos de transformação do pensamento, captado nas mensagens, o que equivale a semelhantes acontecimentos em outras atividades intelectuais, artísticas e comportamentais. Ou seja, eu preciso observar que ideias eu estou alimentando, porque não é só o alimento físico. Eu me lembro de uma pessoa que eu trabalhei, médium, com muitas faculdades mediúnicas, uma capacidade de percepção fantástica, mas era altamente desorganizada. Assim, sabe? Ele chegava em cima da hora, ia para a cantina, comia pra caramba, a Coca-Cola, não sei o que, ia para todo o atendimento da desobsessão. E claro, se tinha comido muito, começava a passar mal. Aí ficava impressionado, pai, chegou, que entidade, menina, que entidade para isso? A entidade, ele passando mal, uma quantidade de coisa que ele comeu. E eu coordenava o trabalho, eu tive que chamar. Tem que chamar, ter uma conversa muito séria. E perguntar para ele, de fato, o que ele tinha escolhido para ele. Porque na medida em que ele fazia aquilo ali, ele estava prejudicando o trabalho todo. Sem briga, no diálogo, somos amigos, até hoje, muito bons amigos. Por quê? Porque eu chamei a responsabilidade, porque ele tinha uma responsabilidade com ele e com o grupo.
Primeiro que, se eu estou num trabalho mediúnico, eu preciso me organizar para chegar com um tempo de antecedência mínimo para equilibrar. Segundo, eu vou para uma desobsessão, chego na cantina, tomo Coca-Cola, que ele amava, não quero fazer propaganda da Coca-Cola, mas estou fazendo. Comia um monte de coisa, e depois cercava no trânsito, e aí o povo ficava, os fascinados, né? Não, daí, fulano, tá. Não tinha nada ali. Quando ele não fazia nada daquilo, chegava antes, fazia seu lanche 2 horas antes. O trabalho fluía de uma maneira fantástica. O socorro espiritual de fato acontecia. E foi isso que eu disse ao próprio. Eu disse, faça nada. Se observe, pense quantos você já pode ajudar bem, mas não assim. É por isso que quem está aqui de trabalho tem que ter coragem. Não é uma tarefa fácil. Muitas vezes é uma tarefa solitária. Mas é necessário para o nosso bem, para o bem do conjunto e para o bem dos irmãos desencarnados que nos procuram confiando naquele ambiente. Eu não posso fazer isso. Emergência espiritual, não, emergência espiritual. Alguns de nós chegamos na casa espírita na UTI, literalmente, porque aqui é um hospital. Aqui é um pronto atendimento que não para. Quando nós saímos daqui hoje, que o centro for fechado, os espíritos continuam aqui trabalhando, inclusive aqueles que nós trouxemos aqui conosco. Então, como é um hospital e uma emergência, eu preciso também saber quais são as minhas emergências. Eu tenho emergência de dizer apenas que eu sou espírita, porque uma pessoa me disse, você faz parte de um grupo seleto. Eu seleto por quê? Porque os espíritas são intelectuais, são não sei o que lá, são não sei o que lá, são não sei o que lá. Eu disse, moralmente caídos, precisam levantar. Ela, o quê? Eu falei, agora me sobre isso. A gente não está aqui de passagem. Nós estamos aqui porque todos nós temos uma necessidade de nos melhorar moralmente. Porque, do ponto de vista da matéria, a matéria vai melhorar à medida que a moral se eleva. Ah, mas eu vou ser a pessoa sem problemas e sem nada que macule a minha imagem? Não, porque aí a gente já estaria no mundo celeste. A gente já está aqui no mundo de provas. Ao sinal, o impressionado é dizer, olha, obsessor. A minha trouxe esse da moto. Você lembra? Prometi aos amigos do trabalho de uma atividade que eu tinha, que antes de eu me aposentar, eu ia andar com 3 colegas que tinham moto. Fui lá na instituição outro dia e não dá, olha o capacete ali, eu digo, eu estou em dívida. Mas os espíritos não querem que eu pegue a moto, pode jogar com os espíritos. Então, assim, brincadeiras à parte, gente, porque a doutrina, ela é leve. Quem empreende esse somos nós. Jesus é leve. Jesus é tranquilidade no olhar. Jesus é tranquilidade nas mensagens. Mesmo naquele episódio de expulsar os vendedores do templo, Jesus estava ali usando de uma autoridade para chamar a atenção da miserabilidade humana, mas nos convidando à reforma. Então a emergência espiritual passa pelo entendimento de que nós temos a condição sim de estar nela, sabendo lidar com ela, mas não precisamos ficar eternamente nela. Eu quero, eu preciso, eu entendo que quando espírito, no processo de crescimento e de evolução, eu construo diariamente as etapas de melhoria. A mensagem que eu quero deixar hoje aqui, já agradecendo o convite da casa, a parceria do meu amigo Danilo e a atenção de vocês, é que nós não desistamos. Não desistamos da doutrina, não desistamos da nossa capacidade de enfrentamento,
Porque tem momentos, às vezes, que a gente está no chão e que parece que tudo está contrariando, mas tem uma mão amiga que não apoia. Tem uma mão invisível que chega, e que muitas vezes chega através de um anjo, e a gente não percebe. Que nós não desistamos de nós mesmos. Que não desistamos da mediunidade, que é um trabalho no bem que nos é atribuído para depurar muitas situações de um outro momento, mas é também, além da depuração, a capacidade de renovação. Não é para proselitismo, não é para exibição, não é para nos utilizarmos disso que nos foi dado para a tarefa com Jesus. É para que entendamos que somos filhos de Deus, que a misericórdia chega através da mediunidade para aquele caído levantar e poder saber que a nossa tarefa no bem nunca se encerra. Agradeço ao convite da casa, a parceria com o Danilo, a atenção de vocês, desejando a todos muito amor, muita paz, e que Jesus nos abençoe.